sob a proteção de Deus e em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que têm como propósito conceder a medalha de mérito jurídico Tarcísio de Miranda Buriti e o título de cidadão paraibano ao advogado Técio Lins e Silva pela destacada contribuição e atuação profissional no mundo do direito. Gostaria de fazer a composição da mesa, convidando o deputado Janduí Carneiro para a Secretaria dos Trabalhos nesta manhã, o excelentíssimo deputado Tovar Correia de Lima, deputado e secretário da Prefeitura Municipal de Campina Grande, com muita honra, excelentíssimo advogado Arnóbio Viana, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, doutor Carlos Pessoa Aquino, representando aqui a OAB, doutor Ivanildo Pinto de Melo, diretor da ANAJUR, Associação Nacional dos Advogados Públicos do Brasil. E, neste momento, eu convido o deputado Tovar Correia Lima para conduzir o homenageado doutor Técio Lins e Silva. Deixa já. O senhor deixa aqui. Convido a todos os presentes para ficarmos de pé e ouvirmos o hino nacional brasileiro.
forte, Erasmo filho deu uma forte à luta, bem grande quente agora a própria morte, terra morada, entre outras terras do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Convido o deputado Janduí, primeiro secretário, para fazer a leitura do expediente em mesa. E destacar também as outras presenças ilustres que estamos aqui. Bom dia a todos. Edital de convocação, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 20, inciso 1, a linha U, combinado com o artigo 89 do Regimento Interno da Casa, resolução 1578 de 2012, em atenção ao requerimento 298 de 2017 da Lavra das deputadas Camila Toscana e Elísia Virgínia, convoca os senhores deputados estaduais com exercício nesta Casa Legislativa para uma sessão solene que se realizará na sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017, às 9 horas, no plenário José Mariz, com o objetivo de entregarmos a medalha de mérito jurídico Tarcísio de Miranda Buriti, resolução 1684/2016, e o título de cidadão paraibano, lei número 10.711/2016, ao advogado Técio Lins e Silva, honrarias outorgadas ao homenageado por iniciativa do deputado Tovar Correa Lima. Gabinete do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Casa de Deputados Pessoa, João Pessoa, 8 de novembro de 2017. Assina o deputado Gervásio Maia, presidente. Lei número 10.711, de 22 de junho de 2016, autoria deputado Tovar Correa Lima, concede o título de cidadão paraibano ao doutor Técio Lins e Silva. Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei. Governador do Estado da Paraíba, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão paraibano ao doutor Técio Lins e Silva, advogado criminalista. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Palácio do Governo do Estado da Paraíba, João Pessoa, 22 de junho de 2016, 128º da Proclamação da República. Assina o senhor governador do Estado, Ricardo Vieira Coutinho. Expediente dirigido às excelentíssimas senhoras deputada Camila Toscana e deputada Elísia Virgínia, impossibilidade de comparecimento. Cumpre-lhes informar que o excelentíssimo senhor deputado Gervásio Maia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, recebeu e agradece convite para a sessão solene com o objetivo de conceder a medalha de mérito jurídico Tarcísio Miranda Buriti e o título de cidadão paraibano ao advogado Técio Lins e Silva, ao tempo que apresenta suas escusas por não poder estar presente devido a compromissos anteriormente agendados. Atenciosamente, da senhora diretora do cerimonial, Letisa Almeida. Registro das presenças, queremos registrar a presença do excelentíssimo senhor deputado Guilherme Almeida, do excelentíssimo senhor conselheiro Fernando Catão, do doutor Rodrigo Nogueira, advogado, do doutor Tiago Leite, também advogado, da senhora Márcia Aquino, do doutor Paulo Emílio Farias. Líder expediente, já convidando o deputado Tovar Correa Lima para fazer a justificativa da sessão, ao tempo em que digo ao deputado Tovar, né, e ao doutor Técio, que foi uma honra para mim estar encaminhando essa sessão. Quando eu comecei a olhar, né, e a pesquisar sobre a vida do doutor Técio, a gente vislumbra que, e eu já fico imaginando, quando eu chegar daqui a pouco a sua idade, que eu não sou muito novinha assim, eu quero ter pelo menos 10% do doutor Catão, do conhecimento dele, né? Ele, essa justa homenagem, medalha de mérito jurídico Tarcísio de Miranda Buriti,
se concede às pessoas que são dedicadas ao direito, né? Que têm na sua vida pautada. E as pessoas que chegam ao nível dele nesse momento são as pessoas que amam o direito. E uma das coisas que eu destaco aqui, puxando, né, para a nossa sardinha aqui, a questão da constitucionalidade e tal, ele foi membro da Comissão do Jurista do Senado para a reforma da Lei de Execução Penal, em 2013. E isso é muito importante. Quero dizer que, apesar de... Eu sou estudante de Direito ainda, não concluí meu curso, tenho me esforçado muito para ser boa aluna em Direito Administrativo e Constitucional, mas eu tiro mais nota boa em Penal, viu? Mas eu concedo a palavra ao deputado Tovar. Aqui, aí. Só um minutinho. Só um minutinho. Falhou. Oi. Doutor Técio, eu vou começar minhas palavras já pedindo desculpas pela falha do microfone, mas de fato esse sistema ele nos trai muito durante a sessão e termina que tem um certo delay, o deputado Guilherme que pode atestar isso, um certo delay entre o pedido da fala do deputado durante as grandes discussões que tem aqui dentro desse plenário e depois que o presidente que está em mesa concede a palavra para que a gente consiga falar, tem um pequeno delay. Mas eu quero, depois das referidas desculpas em relação à pequena falha do microfone, agradecer à deputada Elisa, que gentilmente, juntamente com a deputada Camila, gentilmente ambas fizeram um pedido para que essa sessão estivesse acontecendo. De fato, doutor Carlos Aquino, e depois vou nominando a mesa toda, de fato nós estamos fugindo um pouco do regimento da casa, como eu não estou como deputado estadual, então eu não teria direito talvez a estar aqui na tribuna fazendo a saudação, mas aí a casa nos concedeu, no momento em que concede a honraria ou as honrarias a doutor Técio Lins e Silva, e foi feito o pedido para que eu aqui estivesse, a deputada Elisa, o deputado Janduí e o deputado Guilherme gentilmente nos concederam a honra da palavra nesse momento. Então, saudando Janduí e Elisa, eu faço saudação também ao doutor Arnaldo Viana, ao conselheiro Arnaldo Viana, ao senhor Carlos Pessoa de Aquino, advogado representando aqui a OAB, doutor Ivanildo Pinto Melo, diretor da ANAJU, e ainda, claro, o nosso homenageado, doutor Técio Lins e Silva. Senhoras e senhores, hoje teremos a honra de conceder duas importantes honrarias ao advogado criminalista, doutor Técio Lins e Silva. Estas pelos relevantes serviços e contribuições prestadas ao Estado da Paraíba, o título de cidadão paraibano e a medalha de mérito jurídico Tarcísio de Miranda Buriti. Conselheiro Fernando Catão, o nosso homenageado é advogado militante no estado do Rio de Janeiro, Brasil afora, desde 1969, tendo como sua bandeira de luta a defesa dos direitos humanos e individuais. Nesse período de atuação, tem ocupado diversos cargos de relevância nacional, entre eles a presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, fazendo assim jus, portanto, à tão importante comenda jurídica desta casa. Como forma de prestigiar a Paraíba, Dr. Técio criou a Coordenadoria Regional do Instituto dos Advogados Brasileiros, com sede aqui em João Pessoa, e trouxe também à Paraíba o maior evento jurídico da nossa história, o primeiro Congresso Nacional do IAB, para celebrar os 174 anos de história. Portanto, como autor da propositura ou das proposituras, quem sejam o outorga destas honrarias, muito me alegra acolher este cidadão, que já é pessoense e agora se tornará paraibano. Como quebra de protocolo desde o início da sessão, haja vista a nossa fala
na tribuna da Assembleia Legislativa, eu escolhi, doutor Técio, fazer meu discurso muito rápido. E quem vai me substituir no discurso, para fazer um belo discurso, tenho certeza eu, na tribuna da Assembleia Legislativa, é um amigo de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, por muitas datas, por muito tempo. É o nosso advogado que nos honrou por 2 anos, aliás, por 4 anos como desembargador no TRE da Paraíba, nos honra com seus serviços advocatícios aqui no estado da Paraíba, é meu amigo, meu irmão e também seu amigo, seu irmão, Dr. Carlos Pessoa de Aquino, a quem eu convido agora para vir à tribuna, mesmo fora do protocolo, para que você use esse microfone e faça a saudação, tão justa saudação a Dr. Técio Lins e Silva. Muito obrigado. Excelentíssimos dignitários aqui presentes, excelentíssima presidente dos trabalhos dessa sessão especial, deputada Elisa Virgínia, em nome de quem saúdo a todos que já foram saudados pelo que me precedeu na tribuna, o queridíssimo Tovar Correia Lima, meus colegas advogados, advogadas, meu vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba, Raul Nivita. Hoje eu utilizo essa tribuna que minhas primeiras palavras sejam a impetração de um habeas corpus afetivo, para dar liberdade aos sentimentos aprisionados no meu coração. Por alguém que tem comigo uma compatibilidade tremenda. Nós formamos a mesma comissão do Senado para a reforma da Lei de Execução Penal. Eu fui o primeiro advogado a receber essa medalha do mérito jurídico nesta casa. Técio, compomos a multissecular instituição, o IAB, e agora você passa a conterraneidade afetuosa a partir desse instante concedido pelo povo da Paraíba, por iniciativa, por inspiração do deputado Tovar Correia Lima. E hoje, especialmente, eu quero fazer, e que essas sejam as minhas primeiras palavras, homenagear a mulher, as mulheres aqui presentes, em especial as mulheres de carreira jurídica. E, Técio, você é um afortunado, porque exatamente hoje, precisamente hoje, temos 115 anos, o aniversário de 115 anos, formava-se na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco a primeira mulher advogada, Maria Augusta Saraiva, numa época em que era raro, mas muito raro mesmo, ver-se uma mulher nessa atividade. Nunca é demais refletirmos sobre a condição da mulher na sociedade e no direito, em particular, em razão da crescente presença feminina nas carreiras jurídicas. Então, sintam-se todas homenageadas. É uma data muito especial, então você é um afortunado também por isso. São 2 homenagens, a sua e a das mulheres. E para falar em você, Técio, para falar num amigo, para falar num colega, para falar numa família que são ícones, são referenciais na advocacia brasileira, a partir do seu pai, o saudoso Raul Lins e Silva, falecido aos 56 anos de idade, deixando como legado unicamente, exclusivamente, isoladamente, o patrimônio do amor à causa das liberdades, do direito e da justiça. E você enfrentou esse desafio, conclamando alguns companheiros que exaltam aqui nesse instante a sua memória, como Jorge Francisco Tavares, nosso querido amigo com quem partilhamos a mesa e muitas conversas no Rio de Janeiro, Evaristo Moraes, filho, e tantos quantos você convocou para se emparcerar consigo para levar adiante o legado do seu pai, Raul Lins e Silva, de onde estiver,
está muito orgulhoso de você, por você estar aí com a bandeira do seu escritório, da sua banca, vivendo dela, fazendo trapézio sem rede, suportando as agruras, as vicissitudes e os desafios inerentes à nossa marcha própria daqueles que creem na justiça. Você faz jus àquela frase de Machado de Assis, que dizia: vida é luta, vida sem luta é o mar morto no centro do organismo universal. E nós dizemos assim, para lutar. Você vem da descendência de Evandro Lins e Silva, seu tio, irmão do seu pai Raul, ministro cassado do Supremo Tribunal Federal, também uma referência em defesa das liberdades. Você, que foi um ariete da democracia, que lutou para a redemocratização desse país, que defendeu, inclusive, paraibanos perseguidos pela ditadura nos tempos de obscuridade, como, por exemplo, Rodrigo Farias, cujo primo está aqui presente, sobrinho do nosso ícone, cassado também, desembargador Emílio Farias, e aqui está seu filho. Glória que não se pode medir, o nosso Emílio Farias. De forma que falar por você é falar dessa contiguidade, dessa irmandade que você carregou com a Paraíba, conosco, com o Brasil, com as liberdades, com a advocacia. É um prazer falar de Paulo Lins e Silva, seu primo, internacionalmente conhecido, uma família que tem um acervo de serviços prestados à advocacia, às liberdades, à democracia e ao Brasil. A Assembleia Legislativa é quem está em júbilo por ter absorvido esta proposta do deputado Tovar Correia Lima para fazer não homenagem a você, e me desculpe tratá-lo de forma intimista neste ato soleníssimo, mas aqui quem fala é o colega, é o amigo, é o admirador, é o devoto, a dizer que aqui se trata de um preito de reconhecimento a todo o seu acervo de serviços prestados à nossa nação brasileira. Pessoas que o Brasil precisa, que o Brasil está a necessitar para empunhar esse bastão num período de desesperança, de desassossego, nesses tempos estranhos de baixa espiritualidade, de dissolução dos valores, de inversão da crença naquilo que da espiritualidade, nos valores cristãos, na cidadania, na falta de civilidade e de civismo. De forma, Técio, que uma forma que escolhi para saudá-lo, aqui eu quero registrar a presença do meu querido irmão Jailson Salomão Leite. Muito obrigado pela presença dos amigos. Eu, Técio, sempre que vou saudá-lo, e tive várias oportunidades de fazê-lo, eu sempre me comovo, porque sempre me vem à mente toda essa luta que você encarna e personifica na sua pessoa. Esse reconhecimento que o Brasil lhe faz, nessa quadra da sua vida, nessa sua juventude, nessa sua mocidade, nessa sua vitalidade espiritual, que você mantém e faz questão de irrigá-la com essa crença que se assombra, que se multiplica, com o coração que primeiro você deposita no sólio sagrado, através dessa espada que é a sua palavra candente, que encarna a figura do advogado, que é nada mais do que isso, é a arma que nós utilizamos sempre. E tantas vezes você usou valorosamente essas palavras, tendo na interlocução, na escuta, paraibanos que marcaram a história da Paraíba. Como, por exemplo, quando você fazia sustentações orais em defesa dos presos políticos e quem estava como juiz militar era ninguém mais, ninguém menos do que o tio deste deputado que aqui se encontra na bancada, Janduí Carneiro, que era o ministro Alcides Carneiro. E ele aplicava a justiça, embora quando se pensava que ele estaria ali para defender os militares, não. Ele honrava e dignificava a sua toga para defender as liberdades e a democracia deste país. E
Tantos receberam justiça através da sua palavra e através da recepção de Alcides Carneiro. Isso nos orgulha, isso nos traz gáudio, isso nos traz a transbordar a paraibanidade pulsante no aço das nossas veias como advogados. De forma, Técio, eu escrevi um artigo que foi premiado como artigo do mês no site jurídico que você conhece e já publicou tantas vezes, o Migalhas Jurídicas. E eu quero fazer essa homenagem a você com esse artigo que eu escrevi, um retrato do advogado, que modestamente, através da minha pena, eu fiz questão de levar ao conhecimento de tantos quantos puderam ter acesso. E eu vou me permitir, então, abdicar deste habeas corpus verbal para passar para o habeas corpus escrito, para ficar completo. E saiba que tudo quanto eu pudesse falar aqui, seria muito pouco nessa sessão, para dizer do contentamento, da felicidade, da alegria, da festa, do júbilo que reside no meu peito e no meu coração, por tê-lo como meu amigo. Na minha concepção, um dos instantes mais gratificantes, emocionantes e dignificantes como advogado é na ação, na plena atuação, na vibração do púlpito, nas sustentações orais e no júri, com as vestes talares sobre nossos ombros, a executar o que aprendemos, sofremos e vivemos em nossa apaixonante atividade profissional. O jurista italiano Piero Calamandrei afirmou certa feita que queria ser enterrado com sua beca, porque se ela me ensinou a abrir os portões das masmorras, me ensinará a abrir a porta dos céus. Confesso ser um romântico da advocacia, pois ainda me encanta a edificante experiência de vivenciá-la com toda a vibração e com tudo o que ela me exige. Ser advogado é um repositório inesgotável de observações, instantes e contatos com as diversas facetas humanas, e uma fascinante, contínua e ininterrupta viagem no clima ardente dos tribunais. Na incessante luta da advocacia, temos encontros e desencontros, néctar e fel, vitórias e derrotas, invernos rigorosos e primaveras luminosas. Nas tribulações da consciência e nas rudezas das nossas lutas, crescemos como pessoas, cidadãos e profissionais. Nos debates forenses a terçar armas, com as teses oponentes, buscamos nas letras, nos trovadores, vates e poetas de todos os matizes, os ornamentos e os encantos das robustas orações. Dos compêndios, extraímos doutrina, jurisprudência e o perfeito tirocínio para subsidiar teses consistentes e a concatenação das melhores ideias. Com a arte da palavra, municiado de uma educação exemplar e de berço, temos a urbanidade devida, associada à ética que nos impõe, com a argúcia, o talento e a vocação. O fascínio de advogar se traduz neste brado, verdadeiro canto à advocacia, entoado pelo pontífice dos advogados brasileiros, o grande Rui Barbosa, o qual disse: no quase meio século que já mede a nossa carreira forense, temos tido muitas vezes a honra de perder abraçado com as causas mais justas, mais santas, mais gloriosas, para anos depois recebermos o consolo dos nossos reveses, vendo laurear os princípios com que, tempos antes, haviam sido esmagados. Maître Langlois respondeu certa feita a uma indagação, porque se incumbia tantas vezes de más demandas, e assim respondeu: tantas boas tenho perdido, que já não sei de quantas me encarregue. Falsa a estima do valor de uma causa, de uma reivindicação jurídica pelo seu desfecho. Vitória. Não. A esgrima advocatícia faz com que nós possamos lavrar a terra estéril e nela buscar seus frutos, tendo como instrumento de trabalho o estudo, as leituras, o saber e a alma da nossa pena. Mesmo que tantas incertezas adunem de nuvens sombrias os horizontes das nossas causas,
as impregnamos de paixão pela justiça e devoção ao direito, pelo sopro do Espírito e o ar da beleza em nossos escritos, sem nos deixar levar pela sedução do ato frio, mecânico, em detrimento do trabalho apurado, sóbrio, equilibrado, elaborado com engenho e arte. Nesse mundo de encantos e vibrações, de amor ao estudo, ao exercício contínuo das faculdades superiores do pensamento, a tolerância e o exercício da paciência a se contrapor às eventuais crises incoercíveis de impaciência numa atividade profissional que Voltaire dizia: a advocacia é o mais belo estado do homem. É que se diz que nenhum outro profissional tem um contato tão estreito com as grandezas e as misérias do homem. E por isso mesmo, um dos mais incompreendidos, embora sejam os advogados, amantes e defensores intransigentes da liberdade, assim como você, Técio. Por isso que você personifica, emblema a figura do advogado. Esse denodado amor à liberdade é que se exige dos advogados serem como são, cultores do direito, da sensibilidade, do altruísmo e da abnegação. Assim digo que o tântalo do advogado, insaciável, torturante, eterno, é a leitura e, através desta, encantar conhecimentos humanos que só admitem seu ingresso aos enamorados dos seus segredos e atraídos por suas infindáveis dificuldades, sem medrar a exercê-la com coragem, altivez, coerência, lealdade ao seu ideário e dignidade. O advogado palmilha os caminhos das vicissitudes inerentes ao seu árduo ofício, as trilhas hostis do enfrentamento dos arreganhos autoritários ante os abusos, excessos de toda sorte, múltiplas e sucessivas adversidades burocráticas, desrespeito às suas prerrogativas e ao seu munus, os quais ele supera com saber profissional, com sua vocação para a elevada cultura, o cultivo do engrandecer pelo estudo e a superação pela moral e pelo magnânimo grau de advogado. Depara-se na sua jornada com afrontas, e temos enfrentado tantas afrontas ultimamente, e temos conversado sobre isso. Em face dos interesses subalternos, a realçar um jeito especial para triunfos mais rápidos e ganhos mais seguros. Antes se dizia que a tábua de valores para ajuizar do mérito da nossa profissão era um pouco diferente da atual. Dizia-se de um advogado: é eloquente, é hábil, é sabedor. Hoje diz: ganha o dinheiro que quer, tem muitos bons clientes. É bom falar de riqueza. Sabes que o verdadeiro advogado, aquele que dedicar toda a sua vida à profissão, morre pobre, pois ricos ficam apenas aqueles que, sob o título de advogados, são na verdade comerciantes ou intermediários, ou como usam certos especialistas de divórcio, desenvoltos, abelhudos. Desenvoltos, abelhudos e triunfantes. Idealistas, os outros, com o amparo apenas de uma consciência isenta de máculas depositada na sua sagrada pena. Nosso código de ética não permite ao advogado angariar causas, inculcar-se para prestar serviços ou ofertá-los, anunciar imoderadamente, provocar ou sugerir publicidade. Tal disciplinamento não foi criado, inventado, mas sim extraído nos hábitos arraigados dos balcões forenses, na ribalta seu cotidiano, a expressar tais prescrições saneadoras. Não obstante, quando uma vez nos desfrontarmos com os renitentes à sua obediência, a transgredir nosso ideário, a operar na indústria rendosa sob a filosofia utilitarista de que os fins justificam os meios. Encontramos na militância os que ignoram as lâmpadas vermelhas que se postam à beira dos abismos, nas estradas escuras e sombrias, por onde permeiam a amíngua de escrúpulos, ética e respeito. Com desenvoltura renteiam o despenhadeiro a desdenhar do abismo, como a nos impor ceticismo, a aplicação do dar a cada um que é seu. A defender sem cerimônia os que não têm inocência, calejados sem mais peso na consciência, encontra por meios tortuosos um direito vago para acolher e proteger os que não possuem direito. Devemos abolir a chicana diabólica para enaldoar a causa augusta dessa deusa que trata as coisas humanas e divinas. Efetivamente, Técio, lidamos com as coisas do conhecimento humano e divino.
Não se harmoniza como ofício de advogar a rabulice, venalice, velhacaria, a ratazanice e várias outras árpias de unhas afiadas e rapinantes. No coração do advogado, finalizo, deve residir sua fé inquebrantável com a alma aberta às luzes da consciência, como um cristal de virtude sem jaças, com sua devoção e crença inarredável na missão balsâmica e confortadora do sacerdócio, com inspiração superior, sensível aos toques do bem, infesso à febre dos negócios, a paralisar-lhe os sentimentos de dignidade, de honra, de solidariedade humana, embora com travos de fel no coração, mas com intemerata dignidade, colimando em meio aos rudes interesses. Parabéns, querido Técio, você encarna e personifica o que é ser advogado. Recolha o meu mais escolhido, o mais sincero, o mais profundo abraço. Muito obrigado a todos. Só para registrar aqui a presença do doutor. Queremos registrar. Está fechado. Okay. Queremos registrar a presença do doutor Raoni Vita, vice-presidente da OAB Subseção Paraíba. Bem, depois desse acalorado discurso, né, que a gente vê que existe aí um sentimento do doutor Aquino, parabéns, doutor Aquino, e quando o senhor falou da questão da inversão dos valores dos últimos anos, né, dos últimos momentos que estamos passando, a gente vê, né, que o doutor Técio tem uma das características dele, né, o respeito à religiosidade, aos bons costumes, aos valores que ainda, se tivessem praticando isso, o nosso Brasil estaria muito melhor. Concedo ainda a palavra para fazer o registro de presença. Senhora presidente, registrar também a presença do doutor Carlos Fábio Ismael dos Santos Lima, advogado também atuante aqui na OAB Subseção da Paraíba. Também registrar a presença do doutor Leonardo Jorge. Johnson, desculpe, Johnson. Filho do nosso, Johnson Abrantes, nosso estimado amigo e brilhante advogado. Agora eu convido o deputado Tovar Corrêa Lima para fazer a entrega, juntamente com o deputado Janduí, o deputado Guilherme também, ao título de cidadão paraibano ao doutor Técio, bem como a medalha de mérito jurídico Tarcísio de Miranda Buriti. O sol nasce primeiro e tão desinibido, e a lua exibe um estrelato com tanta beleza, que até o algodão se empolga e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada, e a gente pôde ao som de Jackson bandeirar, ouvir a voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar, a cara desse povo tem a minha cara, encanto de beleza que me faz sonhar, lugar tão lindo assim pra mim é joia rara, que bom estar no ponto mais oriental, astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical, eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Pronto, agora nós convidamos o mais novo paraibano, né? Gostou da música, doutor Técio? Que Tovar escolheu aí, ó, tá vendo? Que aí tem, olha, o forró, Campina Grande, sabe como é? Tudo aí lembra. O senhor paraibano mais campinense agora. Convido o doutor Técio para fazer uso da tribuna, fazer na tribuna ou aqui onde o senhor achar mais conveniente. Isso.
Bom, eu saúdo com muita honra o deputado João Duque Carneiro, que secretaria nossos trabalhos aqui na Assembleia, e a deputada Elisa Virgínia, já homenageada nas palavras de Carlos Aquino, lembrando o aniversário, ou a data de formatura da primeira advogada formada há 115 anos, Maria Augusta Saraiva, em São Paulo. Então, as mulheres estão aqui representadas e só faltou dizer, Carlinhos, que essa homenagem deve ser também para Márcia Aquino, sua mulher, sua esposa, que tem essa qualidade de ser sua mulher, e tem uma outra muito maior, que é mãe de Carlos Henrique, né? Que essa é a grande qualidade dela. Nosso futuro advogado, futuro o guardião da Casa de Montezuma, aqui na Paraíba, que eu fico muito honrado de receber, por iniciativa e registrar do deputado Tovar Correia Lima, quem eu agradeço tantas homenagens, tanta delicadeza, receber esse título e essa comenda, esta medalha que me é extremamente cara. Saudar o nosso ministro Fernando Catão, conselheiro do Tribunal de Contas, ministro da Integração, ex-ministro da Integração, com muita honra tenho a sua presença, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arnóbio Viana, que também me honra com a presença, Ivanildo Pinto de Melo, diretor da ANATUR, Associação Nacional dos Advogados Públicos do Brasil, Carlos Fábio, que me honrou com a sua presença, grande advogado, grande amigo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba e responsável pelo êxito extraordinário do maior evento jurídico, eu diria, do Nordeste, da Paraíba certamente, do Nordeste, que foi a comemoração dos 174 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga instituição jurídica das Américas, que realizou recentissimamente, para comemorar essa efeméride, realizou aqui um congresso jurídico, que eu confesso, Carlos Fábio, que na véspera, quando nós me levaram para conhecer o centro de convenções, que eu entrei naquele auditório, 3.000 lugares, e eu falei, meu Deus, se tiver 1.000 inscritos, se comparecerem 1.000 advogados, 1.000 pessoas, vai estar vazio, pois estava lotado. Esse êxito extraordinário de estudantes, advogados, de pessoas que acorreram a um evento extraordinário para debater o Brasil, para discutir em altíssimo nível as questões brasileiras. Então, eu fiquei muito honrado de poder participar deste evento e ser aqui, em João Pessoa, e ser na Paraíba. O primeiro Congresso Nacional dos Institutos Advogados e com êxito absoluto. Em seu nome, eu saúdo todos os advogados que me honram aqui com a presença. Eu queria apenas, muito simplesmente, ao tempo que, enfim, agradeço a homenagem, dizer que a deputada Elisa Virgínia, que está estudando Direito Penal, vai entender o que eu estou dizendo. O Carlos Aquino, com a sua oração, com a sua saudação, poderia ser acusado de um homicídio culposo, né? Um homicídio porque, enfim, ele quis testar a minha capacidade de resistir à emoção. Era uma conspiração para me matar. E por que tudo isso, né, para usar a linguagem da moda, eu estou sendo aprisionado. Essa homenagem é um mandado de prisão. Como está na moda, então, o mandado de prisão hoje é um instrumento muito utilizado. Eu recebo essa homenagem como mandado de prisão definitivo de amor à Paraíba. Eu não me livro mais dessa... Não quero alvará de soltura. Aceito este mandado de prisão afetivo de cidadania
paraibana com muita honra. Tenho sangue nordestino nas veias e agora tenho cidadania por lei. Então, sou um nordestino completo, porque possivelmente, talvez num inconsciente, eu diria num inconsciente genético, meu pai, com seus 12 irmãos e os pais, pegou aqui um ITA no norte e foi para o Rio morar. Passou por aqui, por esse litoral, e certamente pela circunstância de ser o ponto mais avançado do Atlântico das Américas, possivelmente avistou lá o Cabo Branco e me passou geneticamente esse amor a esse estado, a esta cidade e este canto do Brasil. Certamente eu devo ter geneticamente uma alma paraibana, que agora ela é registrada legalmente. Eu recebo com muita honra essa homenagem, muita honra mesmo. Eu sou um irresponsável, porque eu devia ter vindo com o meu cardiologista, né? Devia ter vindo aqui no mínimo, com uma equipe de paramédicos para me amparar nessa profunda emoção que eu sou acometido. E me lembro de muitos registros afetuosos também. Eu digo isso e digo aqui na Casa do Povo da Paraíba. O maior orador que eu conheci na minha vida, e são 53 anos de militância na advocacia criminal. Passei 20 anos no Tribunal Militar defendendo perseguidos políticos. Sou formado há 49 anos e mais uns 5 de prática, de estudante, de solicitador, até porque eu estreiei no Tribunal Militar antes de formado. Então, são aí mais de 50 anos de andança nos tribunais e nos foros do Brasil. Nunca encontrei um orador com a capacidade de dizer, com a capacidade de emocionar como Alcides Carneiro. Era absolutamente encantador e impressionante. Convivi muito com ele durante todo o tempo da sua permanência no Superior Tribunal Militar, e eu era absolutamente encantado com aquela capacidade de dizer. E me lembrei esse pecado que Carlos Aquino e que Tovar Correia Lima praticaram para me emocionar, né, me conceder ter essa iniciativa da concessão da medalha Tarcísio Buriti e do título de cidadão, né, que é uma conspiração que os dois praticaram, mas que, como dizia Alcides Carneiro, é um pecado, mas é um pecado que é nascido do coração e já vem perdoado. Essa expressão que eu ouvi algumas vezes Alcides Carneiro dizer, quando uma vez eu tinha uma causa dificílima. Era um jovem advogado que formou-se e nos idos de 63, 62, ele se juntou às Ligas Camponesas de Francisco Julião e infernizava a vida dos fazendeiros aqui na Paraíba, na fronteira de Pernambuco. Ele era pernambucano, e ele ali frequentava as ligas camponesas e infernizava a vida dos fazendeiros, com certeza. E no dia 1º de abril, quando o governo foi derrubado, ele era uma pessoa foi logo perseguido naquela região, ele fugiu. Foi processado numa comarca, que eu não me lembro o nome, que não tinha advogado. A comarca não tinha nenhum advogado ali residente. Instaurou-se um processo político, um processo com base na Lei de Segurança Nacional, e esse jovem advogado foi defendido pelo cidadão fulano de tal, que foi nomeado advogado dativo, que era o farmacêutico da cidade. Foi nomeado advogado dativo e o defendeu, e, evidentemente, ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão por subversão, por praticar atos destinados a praticar a guerra revolucionária e todos aqueles artigos de tipos abertos de acusações gravíssimas que a Lei de Segurança, na época, estabelecia.
E a principal acusadora era uma fazendeira, era uma mulher que tinha um depoimento terrível, que o incriminava. E ele, 10, 15 anos depois, foi preso. Mudou-se, foi para um outro estado, e lá nesse outro estado ele foi encontrar, enfim, descobriram que ele tinha uma condenação grande aqui na Paraíba, e ele foi preso, e o processo era de natureza política. A essa altura, porque só para não ficar uma coisa mal contada, é que ele foi processado na justiça comum, porque em 64 os processos da Lei de Segurança eram na justiça comum. Foi processado e condenado. Mas em 65, a competência dos crimes políticos passou para a justiça militar. Então, a apelação que foi feita no processo da condenação dele lá na vara criminal dessa comarca foi para o Tribunal Militar. Eu fui para a tribuna, dizer que aquilo era perseguição e tal, fiz um esforço de defesa, enfim, isso nos anos 70. E, sem muita esperança, porque não tinha muito o que dizer. Alcides Carneiro, deputado, pediu a palavra e disse, com aquele sotaque lindo que ele tinha e sabia explorar, e ele disse: Sinhá Mocinha, era um nome parecido com esse, que era a acusadora. Conheci Sinhá Mocinha, essa fazendeira que persegue esse rapaz, e tal, o tribunal paralisado. E ele começou a descrever. Usa uma peixeira de um lado, uma garrucha do outro. Nunca usou saia, usa uma bermuda, umas botas, é uma mulher terrível. E começou a descrever, era um diabo em pessoa, uma coisa impressionante. Ele descrevendo a acusadora, para dizer, você não pode ter pena do que sofreu esse rapaz. E fez a descrição. Vocês não conhecem o sertão da Paraíba, como eu conheço e tal. E descreveu uma cena lindíssima, né? Da realidade daqueles tempos e daquele ambiente, e o tribunal, comovido com aquelas palavras, absolveu o meu cliente por unanimidade, e ele foi então solto, que era preso lá em outro estado e tal, foi solto e resolveu, muitos anos depois, um problema extraordinário. Esse era Alcides Carneiro, que era um mestre da palavra, que fazia da palavra o que ele queria. Ele transformava a tristeza em alegria, a alegria em tristeza. Ele tinha uma capacidade, um domínio da emoção e da palavra, além de um conhecimento extraordinário. Também, quando ele se estava contra nós, era impossível ele resolvia sustentar a acusação. Não tinha doutor que desse jeito. Mas eu fiquei muito ligado a ele, né, assim, afetuosamente, de longe, como um admirador. E tive também, não é, assim, uma admiração grande pelo pai do Paulo Emílio, que está ali, que era o desembargador Emílio Faria, que em 1969, olha quanto tempo, em 1969, o governo militar, depois do AI-5, de 13 de dezembro de 68, resolveu cassar 3 juízes do Supremo Tribunal Militar. Do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tinha 16. Em 65, os 11 ministros, como nós conhecemos hoje, foram transformados em 16 ministros. O movimento militar, logo no primeiro ano, em 65, aumentou o número de ministros da Corte Suprema de 11 para 16, supondo que, nomeando 5 novos ministros, o governo asseguraria a sua maioria, a sua predominância, ou teria o tribunal em suas mãos. É um ledo engano, porque os homens que para lá foram e que assumiram a posição de ministros do Supremo Tribunal Federal não se submeteram à ditadura, não se submeteram ao regime militar, conseguiram ser independentes. Eu me lembro, por exemplo, nomeado nesse aumento de vaga, o ministro Aliomar Balieiro, que era líder da UDN, apoiou o movimento militar, apoiou a deposição do presidente João Goulart, era um adversário terrível do governo vigente anterior a 64, o regime de João Goulart. E Aliomar Balieiro
foi um ministro extraordinariamente independente, democrata, garantista em matéria de direito penal. Ele era um gênio e uma esperança dos advogados. Não obstante, ele tinha uma tradição conservadora na política, líder da UDN e um adversário ferrenho do governo depois. Depois foi um admirável ministro. Tanto que, em 69, os militares já estavam pensando em reduzir o número de ministros, caçaram 3. Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva. Caçaram. Sem nenhuma justificativa. Uma violência extraordinária, um caça, um ato institucional que mandou para casa 3 magníficos juízes da Corte Suprema. Homens independentes, de boa formação, e apenas, inexplicavelmente, tinham lá os seus adversários políticos e foram atingidos e aposentados compulsoriamente. Dos 16 ficaram 3. O presidente do tribunal, indignado, pediu aposentadoria, porque isso não admitia essa interferência no Poder Judiciário, e um 5º juiz, também, enfim, sinal de protesto, tinha tempo de serviço, pediu aposentadoria, saíram 5, em 69, fevereiro de 69. E aí um ato institucional voltou a 11 ministros da Corte, como é hoje. Então saíram 5 e mantiveram os 11 ministros da Corte do Supremo Tribunal Militar. E esses tempos, né, que foram muito difíceis, eu, pelo tempo de formado, de vida, eu os vivi intensamente. E a advocacia, enfim, me permitiu, hoje, presidir uma instituição magnífica, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é uma instituição, e eu, apenas em 2 palavras, foi criada por Dom Pedro II. E, em 1843, depois que os cursos jurídicos foram criados em Olinda e em São Paulo, e já começavam os bacharéis a ter um significado na vida política brasileira. E Dom Pedro II achou que tinha que organizar a classe dos advogados. Então criou o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o nosso atual Instituto dos Advogados Brasileiros, para que o Instituto organizasse a profissão do advogado, criasse uma corporação, uma instituição que cuidasse da advocacia brasileira. Pois, em 1843, Dom Pedro II, veja que coisa interessante, nomeou um baiano que era médico, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Salvador, que era bacharel em Direito formado em Coimbra, que devia ter conhecimentos de economia, porque foi presidente do Banco do Brasil, e devia falar línguas, porque foi embaixador plenipotenciário do Brasil no Reino Unido, da Inglaterra, e era negro, em pleno regime escravagista. Devia ser, no mínimo, uma pessoa muito interessante, não é? E muito preparada, que era um baiano chamado